grupos. E aqui a gente tem a introdução aos vertebrados terrestres e as ferramentas de estudo da diversidade desse grupo. Deixa eu botar aqui o ponteirinho, né? Esse grupo de animais que estão compreendidos aqueles tipos que saem da água, né? Aí a gente tem uma primeira reflexão sobre os vertebrados terrestres, e aí na figura do lado esquerdo você tem dois vertebrados, né? E aí está dizendo assim na frase: este é o animal mais perigoso do mundo, né? Responsável por milhões de mortes ao ano. Ao seu lado, podemos ver um tubarão branco nadando tranquilamente. É uma frase que tem um contexto irônico, né? Para tratar da nossa incapacidade de conviver no planeta Terra com os demais vertebrados, que durante muitos anos o tubarão branco foi considerado um assassino, né? Desde a década de 70, lá quando surgiu o filme Tubarão, do Steven Spielberg, que todo biólogo já deve ter visto pelo menos um ou dois filmes da série, que são 4 filmes, né? 4 temporadas, mas sendo que um é o mais importante. E o Carcharodon carcharia, que é a espécie de tubarão branco que não ocorre aqui no Brasil, né? Felizmente, né? Porque seria certamente morto, porque na África do Sul e na Austrália, onde o ambiente natural desse animal, e na Califórnia, já existe uma exploração racional desses animais para atrair os turistas, né? Aí, aqui do lado esquerdo, do lado direito, você tem uma fêmea de Carcharodon carcharia, que é considerado o maior tubarão branco do mundo, e ela é chipada, né? Ela é monitorada por satélite, e é uma fêmea que está sempre fazendo sucesso aí para os mergulhadores que gostam de se aventurar e tirar fotos com esse animal, que é belíssimo, por sinal, e que não faz parte do escopo da nossa disciplina, porque a gente vai tratar de vertebrados terrestres. O inventário e a classificação dos animais vertebrados e invertebrados, ele remete lá para 1858, lá quando Carolus Linneu começou a fazer o seu sistema binomial de classificação dos seres vivos através da espécie, descrevendo as espécies que ainda não estavam registradas nos catálogos, né? Mas aí a gente tem hoje uma ampla diversidade de vertebrados. Isso aqui é um grafo do POU, da vida dos vertebrados, que aí eu vou mostrar uma escala temporal a partir da década de 2000. Em 2004, a gente tinha, para peixes, né, teoricamente, a gente tinha 27 mil, hoje a gente está quase em 35 mil espécies de peixe. E aí, partindo para os vertebrados terrestres, a gente tem anuros, que são os sapinhos, né, anfíbios, as Gymnophiona e Caudata, que são as 3 ordens de anfíbios, compreendendo 3.700 espécies, com 400 de caudata, né, que são as salamandras, 160 de Gymnophiona, que são aquelas cobras cegas. Aí a gente tem as tartarugas com 200 e poucas espécies, compreendendo as terrestres e as aquáticas, os lepidossáurios, que são aqueles grupos de répteis, né, não aves, né, as aves propriamente dito, os lepidossáurios com 5 mil, quase 6 mil, as aves com quase 9 mil, com 1.700, e os mamíferos com 4.050. Quando a gente passa por 4 anos depois, a gente não vê muita alteração nesse contexto quantitativo. A gente vê que as aves atingem 9 mil indivíduos, mas o mamífero continua estagnado, né? Ainda reduz, Você vê que aqui está com 4.050, aqui está com 4.800, não reduz não, acrescenta, mas muito pouco. Aves pula para 9 mil, lepidossauro 7 mil e pouco, anuros 4.800. Se a gente pegar aqui, anuros está 3.700, né? E aí os grupos vão se somando mais vagarosamente, diferentemente de peixes, que são vertebrados, que você encontra ainda muitas espécies. Quando a gente pula para o ano 2011, a gente ainda não atinge o percentual de 5 mil espécies de mamíferos, né? Mas já está quase ultrapassando mais da metade de aves
9.600. Os lepidossauros também 8.000, os anfíbios gerais 5.000 e pouco, né? Quase 6.000. E os peixes ainda ficou naquele modelo conservador de 27.000. Esses dados eles são encontrados no CitesBase, né? Que é por exemplo, FishBase, ele inventaria e quantifica o número de peixes inscritos no mundo. Mas aí você tem os bases, né, que é a base de dados para aquele grupo de vertebrados nos quais eles são inseridos dentro do catálogo de descrição. Aqui, o que é que ainda falta a ser descrito, né? Quando a gente pensa em diversidade zoológica, a gente está com esse gráfico aí, cujas 60% ainda não foram descritas. Mas esses 60% aí são de vertebrados? Não. Esse 60% compreende ainda, aí basicamente, plantas e insetos, né? Artrópodes de uma forma geral. Aí você falta ainda 20% de peixes aproximadamente, 4% de anfíbios, mas tem se revelado surpresas em algumas ilhas tropicais, o número de anfíbios novos estão surgindo, devido à escassez de excursões e campanhas de inventariamento taxonômico nas áreas de reserva, onde você ainda encontra muitos anfíbios, répteis 6%, acredita-se que aves, ainda falta 6% das aves e 4% no total de mamíferos. Eu estou indo rápido, porque essa aula é gravada em vídeo, vocês podem parar, né? Mas se quiserem parar agora para tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, por favor. O futuro dos vertebrados pode ser reescrito, né? A gente tem aqui um cladograma, que a gente, como biólogo, vai conviver com esse tipo de dendrograma, que a gente chama tecnicamente de dendrograma, mas biologicamente a gente chama de cladograma, porque ele remete à formação de clados. O que é clados? É uma ramificação, uma bifurcação no grau de parentescos dos grupos que vão surgindo pelos moldes evolutivos de cladogênese e anagênese. Anagênese são aquelas modificações que vão ocorrendo silenciosamente dentro desses indivíduos e de vez em quando você surge mutações, digamos que viáveis evolutivamente, e você tem a separação numa cladogênese que também pode ocorrer na forma de vicariância. O que seria esse nome complicado, vicariância? Seria a especiação de grupos de populações separados por barreiras geográficas, né? Surge um rio enorme numa determinada região em determinado período evolutivo da história da Terra, e duas populações que até então eram iguais se separam, e esse pool genético, a gente estuda isso lá em genética, né? Em evolução propriamente dita, em taxonomia, você tem essa cladogênese por meio de uma barreira que impede o fluxo de genes entre aquelas duas populações, e com o passar do tempo você tem modificações que são mediadas por pressões seletivas em cada lado em cada região que foi separada, e em um determinado período de tempo essas populações se especiam, ou seja, surgem novas espécies. Por isso que a cladogênese é um modelo de agrupamento de populações através dessa ramificação, né? Sendo que a anagênese também são aquelas mutações que não envolvem processos de vicariância, de separação biogeográfica, mas envolvem mutações silenciosas dentro de populações e que, consequentemente, pode gerar especiação ao longo do tempo geológico, do tempo da história da Terra também. A gente conhece aproximadamente 57.000 espécies de vertebrados, pois ainda estamos descrevendo espécies novas. Pessoal, quando a gente fala de descrever espécie nova, vem de descrição, ou seja, de registro, igual registro de certidão de nascimento da gente, né? Quando a gente fala de classificação de espécies, é diferente. É quando a gente pega espécies em uma determinada área de coleta e coloca ela em chaves de identificação, chaves taxonômicas ou chaves botânicas, se for o caso de plantas, e a gente olha aquelas características e identifica.
Eu acho que vocês estão fazendo parte do grupo da gente, né? Do grupo dos ex-biólogos do professor Alberto. E aí, um dos meninos, acho que foi o Felipe, que botou lá um inseto. E ele botou lá ID, por favor, né? Identificar, por favor. Aí eu botei lá. Não é tão simples assim em entomologia, porque você não pode chegar e descrever ou identificar uma espécie de inseto qualquer apenas olhando pela foto. Inseto envolve uma diagnose muito mais apurada de olhar os apêndices, a estrutura do animal, botar numa chave para ver se realmente é aquela espécie. Aí os meninos, de uma forma meio empolgada, já estavam lá dizendo que era o gênero, que era a família, que era a espécie. Eu fiquei caladinho ouvindo, né? Porque essa empolgação também é bom, mas na hora que vocês vão partir para um trabalho mais sério de inventário, vocês vão ter que seguir essas regras que tem nas chaves de identificação taxonômica dos animais. Quando a gente pega vertebrados, a gente tem uma gama de características morfológicas muito bem definidas, que é mais fácil de identificar. Mas quando a gente pega plâncton ou pega inseto, a gente mal vai até gênero. Então, a gente vai para a família, né? Vai para o grupo todo e vai até gênero. E aí, gênero, a gente coloca lá Bionfalaria, um barbeiro, SP, né? Aí, dependendo da espécie, a gente pode pegar e botar o nome da espécie. Por exemplo, Stigmurus titus. Titus é um gênero de escorpião. Aqui no Brasil ocorre 3 espécies, se não me engano. Titus stigmurus, Titus cerulatus e Titus baiensis. Titus baiensis foi em homenagem à Bahia, mas o bicho, incrivelmente, não ocorre na Bahia. Então, foi um erro de descrição. Mas como as regras de taxonomia zoológica não pode mudar nunca mais o nome, aquele nome foi dado, ele é batizado, né? O que pode acontecer é que no ano de descrição da espécie, vocês têm lá uma chave. Quando vocês têm uma chave fechando o ano, significa que aquela espécie foi revisada. O nome continua o mesmo, ela passou por uma revisão sobre a sua identidade biológica, né? E assim ocorre para todos os animais e plantas de uma forma geral. Segundo o Sense of Marine Life, né? 2 espécies por semana são identificados, pelo menos de peixes, aproximadamente 200 espécies de peixes por ano, né? Em 2002, pesquisas moleculares na ilha de Madagascar, que fica lá na costa leste da África, do sul da África, aumentou o número de Rhancoforidae, que é o nome de um taxo de família de um anuro, de um sapinho, né? Toda vez que a gente tiver os nomes complexos, mas que tiver essa palavra aqui no final, essa terminação aqui no final, ó, IDAE, I-D-A-E, que a gente lê Rancofó de PH de farmácia, né? Rancoforide, não lê o A, que as pessoas que não são biólogos lê DAE, Rancoforidae, não é DAE, é Rancoforide, o A não se lê em latim. Então, aumentou de 18 para 100, ou seja, aquela estatística que eu mostrei sobre descrição de anfíbios ainda tem X%, ela está subestimada, porque uma pequena ilha como a ilha de Madagascar, você ainda pode ter surpresas maravilhosas no número de anfíbios pulando nesse número aqui. Ó. Então, imagina só na Mata Atlântica, no que resta dela, e na Amazônia, né? Que estão destruindo aí nesse governo a rodo, mas a gente vai conter isso até o final de outubro. Mas na Amazônia você tem um número infinito de artrópodes e de anfíbios a perder de vista, principalmente pela riqueza biológica da nossa floresta tropical úmida, maior que a Amazônia. Em 2014, o genoma completo de algumas serpentes, né, foi mapeado, como é o caso das Piton, né, a Piton reticulata, a Piton, aquelas boídeas que estão aqui, ó, que elas não ocorrem, esse gênero não ocorre aqui no Brasil, mas a família Boidae ocorre no Brasil, lê-se as sucuris, né, e as jiboias, que são as constrictoras. A Piton, por ser muito famosa, já mapearam o genoma todo, como já mapearam o genoma de uma série de animais, como da drosófila, a mosca, o genoma humano, né, que é um projeto que levou mais de 30 anos para se concretizar.
e mostrou conter a expressão gênica na origem de diferentes venenos, ou seja, embora Boídea, Pitonidea, né, que são as serpentes constrictoras que matam suas presas por aperto, elas não tenham peçonha, mas tem aquele venenozinho, aquela questão de toxina na região bucal, com base na análise genética desse material bucal, você já consegue identificar espécies de diferentes grupos através da bioquímica de venenos, certo? Que é um modelo também de especiação em tipos diferentes de jararacas. Por exemplo, na ilha de Queimada Grande, lá no litoral de São Paulo, né, tem a Ilha das Cobras, né? A gente chama de Ilha de Queimada Grande, mas depois que ficou famosa no mundo todo, chama Ilha das Cobras, que ninguém vai lá, por conta da Botropus insularis, que é aquela Botropus é o gênero, insularis, que vem de ilha, é o gênero da serpente da jararaca, que é a arborícola, que vive no topo das árvores e se alimenta basicamente de passarinhos, diferentemente das crótulos, né, das duriços e dos outros grupos de jararacas de floresta tropical que vivem mais no folhiço das florestas. Então, a bioquímica do veneno da Botropus insularis foi fundamental para definir que esse era um animal que sofreu um tipo de especiação no modelo de cladogênesis por vicariances. O que é que isso quer dizer? Que a ilha de Queimada Grande ela se separou em algum momento do continente, do litoral paulista, na história geológica da Terra, e essa população que foi isolada durante milhares e milhões de anos sofreu especiações e teve que sofrer modificações no modelo de captura das suas presas pela ausência de roedores na ilha. E aí o veneno teve que ficar mais elaborado bioquimicamente falando. Então, essa também são uma das abordagens que você tem para inventariar e para descrever e para estudar os grupos de vertebrados como um todo. A gente tem aqui a transição evolutiva da água para a terra, não ocorreu em semanas, né? Como a gente vê naqueles vídeos em time-lapse, em modelos acelerados. A gente sabe, vocês já estão no 8º semestre, sabe que a história da Terra demanda milhões de anos e que os animais sofrem esses modelos de especiação seguindo esses preceitos vicariantes de cladogênese e de anagênese, mas ao longo de milhões de anos. A origem dos vertebrados terrestres é uma conquista notável. Desde que os animais saíram da água, começaram a conquistar esse ambiente seco, passaram por modificações, nos quais a gente vai ver detalhes e pormenores na aula de conquista do ambiente terrestre, que é uma aula especificamente sobre isso. O que não ocorreria novamente porque os competidores bem estabelecidos excluiriam de forma transicionais, poucos adaptados, né? Dependendo da região e da área e das condições da terra. Naquela época, essa possibilidade de conquista foi possível porque houve cataclismas no período da história evolutiva, especificamente no Jurássico, quando houve a queda do meteoro lá na península de Yucatán, e que extinguiu grande parte dos dinossauros, deixando apenas um resquício de pequenos vertebrados aquáticos que outrora começa a reconquistar o ambiente terrestre, né? Porque esse ambiente já estava colonizado. Então, esses cataclismas que ocorrem ao longo da história da Terra vai fazendo essa renovação no processo evolutivo das espécies como um todo. Ainda assim, os grupos basais, como peixes, mantêm um romance, entre aspas, com os laços fortes com os vertebrados terrestres, como a gente viu lá na nossa aula de anfioxo, que vocês estão vendo agora, só para uma questão de ajuda à memória. Aqui do lado esquerdo tem um anfioxo, que é o primeiro cefalocordata, né? Bem rudimentar, embora você não tenha uma região ganglionar, ainda não é um cordato craniado ou craniata, como queira, como um atum, mas já é um indivíduo que apresenta uma série de características anatômicas que a gente considera como apomorfias, que são os somitos, a musculatura axial, que a gente viu lá numa aula dessas práticas lá no Museu nosso de Zoologia, né?
e a presença de miômeros e miocetos na estrutura da musculatura axial desses indivíduos e que hoje é compartilhada por todos os vertebrados. A notocorda é o segmento vertebral que nos liga fortemente ao passado aquático, né? Aqui você tem esse romance que eu botei entre aspas, é uma metáfora, né? Dos vertebrados aquáticos com os terrestres. Algumas formas aquáticas experimentavam os primeiros passos. Aqui a gente tem um ragiforme, uma raia, um peixe cartilaginoso, mostrando aqui num modelo de raio-x, né? Mas, embora seja um peixe que não tenha nada a ver com animal terrestre, é um peixe mesmo, já apresenta adaptações nos membros, fazendo com que eles experimentem, né? Por isso que eu botei entre aspas aí, modelos e formas de locomoção em ambiente mais seco, menos úmido. E aqui do lado você tem uma salamandra, né? Uma caudata, que é um indivíduo anfíbio e cuja maior diversidade desses grupos está concentrado lá na região do México. Aqui na nossa Amazônia, a gente tem poucas espécies, basicamente uma espécie até o momento descrita, né? Mas a grande maioria está lá na região do sul da Califórnia, do sul dos Estados Unidos ao México, que é grande quantidade de salamandras, e algumas espécies poucas na Europa. Essa história continua, né, com essa relação estreita dos vertebrados que outrora ficaram em um ambiente totalmente seco, como é o caso dos elefantes, né, os paquidermes, vivendo em regiões desérticas, praticamente com ausência total de água, fazendo uso de raízes e plantas para poder adquirir a água, animais de grande porte e animais de grande porte como os hipopótamos também, que estão localizados na sua distribuição na África, mas que dependem diretamente do ambiente aquático para sobreviver. Você tem um ambiente africano no qual o indivíduo desse porte tem que viver eternamente relacionado à água pelas suas adaptações de estreita relação com esse ambiente aquático. Essa história evolutiva ela é ascendente do ponto de vista de conquistas, né? Aqui você tem o modelo passando dos peixes, que a gente estudou, da grande diversidade de peixes, e aí você tem os anfíbios através da conquista do ambiente terrestre e os elefantes lá, que são vertebrados de grande porte terrestres. E os felinos, que são grande grupos de indivíduos que estão localizados na África, mas que os grupos populacionais que estão localizados aqui na região neotropical da América do Sul apresentam ainda essa estreita relação íntima com o ambiente aquático. A gente está sempre vendo nos documentários a nossa onça pintada, né, que está saindo muito na novela Pantanal agora, a capacidade que esses anfíbios têm com a água, a relação com a água. A onça pintada do Brasil, ela caça muito dentro d'água, né? Caça muito jacarés, caça muito capivaras, que são vertebrados que estão praticamente o tempo todo na água. Né? Diferentemente das panteras e das onças africanas, que já vivem em ambiente mais seco, em cima de árvores, mas que são grupos filogeneticamente muito parecidos. Aqui você tem os aspectos transicionais em direção oposta. O que seria em direção oposta? Todo um processo de conquista do ambiente terrestre foi desencadeado com um grande sucesso ao longo da história evolutiva, mas em algum momento da história, alguns indivíduos começam a retornar ao ambiente aquático, né, por uma série de razões, pressionadas por exemplo, escassez de alimento no ambiente terrestre litorâneo, né? E abundância de presas no ambiente aquático, fazendo com que esses indivíduos começam a se aventurar em ambientes aquáticos e você tem essa transição evolutiva. Claro que esse processo transicional ele ocorre ao longo de milhões e milhões de gerações dos primeiros indivíduos que estavam na Terra, mas que se aventuravam até os atuais cetáceos, né, os grupos de vertebrados como baleias e golfinhos, que hoje conhecemos muito bem, e que são grupos de vertebrados com forte vulnerabilidade
ambiental, pela sua delicadeza nos seus ambientes. A gente viu ontem a França fracassando no resgate de uma beluga que entrou no rio. A beluga é um cetáceo, um odontoceto, né? Um cetáceo, um golfinho, né? Um cetáceo de dentes, que entrou no rio Sena, me parece, e ela é de água bem gelada e de água salgada. E os franceses não conseguiram resgatar a tempo. Pegaram o animal ainda vivo, mas quando levaram, o animal já estava perdendo muito da sua vitalidade e acabou morrendo, os veterinários tendo que sacrificá-lo por conta da sua forte e estreita relação com o seu ambiente natural, que é o ambiente marinho e com baixa temperatura. O rio estava muito quente também, isso deve ter prejudicado muito a homeostase dessa beluga, que foi morta por eutanásia ontem pelos franceses, mas saiu em todos os telejornais do mundo. Quando a gente pensa em classificação, introdução e diversidade dos vertebrados, a gente tem que lembrar sempre que um biólogo de vertebrado, ou um zoólogo, né, ele tem a necessidade de trabalhar em museus fazendo uso de comparações nasquelas coleções zoológicas, cuja presença daquele animal ela é uma patente, entre aspas, da presença que aquele animal passou por um registro que a gente chama de descrição holótipa ou descrição parática, né? Através do parático e do holótipo, que são holótipos, é aquele primeiro indivíduo que foi descrito e ele tem que ficar localizado em algum museu do mundo, ou no museu lá do Museu do Ipiranga em São Paulo, ou no Smithsonian em Washington, ou no Museu de História Natural de Londres. Aquele indivíduo foi descrito e ele é mandado para aquele museu e ele fica lá como holótipo. O outro indivíduo daquela mesma espécie, chamado de parátipo, ele pode ser localizado em um outro museu. Por que isso? Porque isso é uma forma de garantir que se aconteça algum acidente em algum desses museus, você tem ainda a identidade daquele animal guardada no museu para efeitos comparativos e para efeitos de descrição de novas espécies, porque você tem que comparar aquela espécie que até então você achava que era uma espécie só, mas quando você compara com o original, você vai ver que tem diferenças anatômicas muito sutis, muito tênues, e muitas vezes até imperceptíveis do ponto de vista da anatomia, e que só podem ser feitas através da bioquímica ou do DNA ou de processos moleculares mais detalhados, né? Por isso que os biólogos hoje, quando coletam alguma parte de algum animal, sempre faz questão de pegar um pouco do material do animal, do sangue, do tecido, para fazer análise de DNA, porque você já tem um banco gênico do modelo comparativo para a descrição de novas espécies com base nas identidades moleculares desses animais. Daí a importância dos museus de zoologia. Aqui tem um museu de zoologia do lado esquerdo, bem parecido com o nosso, até a bancada é parecida com a nossa, os bichos ficam tudo lá localizado nos frasquinhos, né? Conservados a formol ou fixados em formol a 4% e conservados em álcool a 70%, permanentemente aqueles indivíduos que estão em vidro. E aqueles indivíduos, aquele material zoológico também que é depositado na forma de pele, de osso, aqui, ó. Aqui você vê uma série de peles de caçadores, né, que mataram esses animais para comercializar a pele, e muitas vezes os órgãos ambientais fazem doação para as instituições de pesquisa para efeito comparativo. Aqui tem muito material genético, molecular, bioquímico nesse material ainda que está preservado em museu. Esse modelo de preservação chama-se de curadoria. Curadoria é o curador daquele museu que cuida daquela peça, daquele acervo biológico depositado nas coleções. Um dos grandes dilemas nossos é saber o que nós vamos fazer com a nossa coleção zoológica, né? Porque se o curso de biologia na Unime não for continuar, o que fazer com uma coleção tão rica? Talvez a maior coleção zoológica depois da UFBA, do Instituto de Biologia da UFBA, né? Com muito material depositado. Embora não seja uma coleção científica, ela é uma coleção didática de grande importância aqui para o estado da Bahia, né? Porque tem um acervo bem significativo. Nós que já visitamos sabemos que tem muito material importante lá para efeito de comparação.
Aqui tem um materialzinho do Facebook, que descobriram um coelho raro na China, é fotografado pela primeira vez em 20 anos. É um coelhinho, parecendo um cachorrinho, que você nunca imaginaria que poderia existir, está dentro das pedras lá de uma região da China. Né? Então, a cada dia você tem surpresas no mundo animal que precisa de nós, biólogos, para estar presente nesse contexto. O objetivo da coleção biológica, conseguem ver professora de Nonato, conseguem ouvir o som do vídeo? Tá sim, professor. Tá, vou soltar então, viu, minha filha? Centralizar de uma forma sistemática todas as amostras e organismos que foram coletados durante esses anos que a instituição trabalhou em diversas expedições e coletas, tanto no nosso litoral como na Antártica. Temos aqui o resultado de cerca de 100 cruzeiros oceanográficos realizados, o que inclui cerca de 6.000 estações oceanográficas em que foram realizadas coletas de material biológico, como plâncton, néctar e bentos. Todos esses dados eles vão estar integrados num banco de dados, né, onde vai ser possível acessar toda a parte biológica e as variáveis ambientais associadas. A coleção também vai servir para fazer uma manutenção racional das amostras que foram coletadas, no passado, muitas vezes, de 10, 15 anos, e que hoje vão estar num grau de manutenção e de conservação bastante adequado. Então, esse material vai ser preservado e há possibilidade de ser estudado ao longo dos próximos anos. E existem outros pontos de vista, né? Na verdade, não é apenas a amostra, é tudo que ela contém. Então, todas as informações que contextualizam essa amostra vão ser preservadas também. Então, você sabe em que contexto ecológico aquele organismo foi retirado. Onde ele vivia, como ele vivia, qual é o papel dele dentro dessas variáveis todas ambientais que estão agora armazenadas conjuntamente com os organismos. Reparem, pessoal, que nós, biólogos, quando vamos trabalhar com essa parte de inventário taxonômico, reparem que aí tem uma planilha do Excel. A gente tem que digitar uma série de dados, né? Fazer comparações com outros bancos de dados pelo mundo. Com o advento da internet, tudo ficou interligado. E hoje você tem modelos de comparar e formas e estratégias para poder implantar modelos de preservação para aquelas espécies que estão localizadas em áreas mais vulneráveis. Aí está vendo que é um biólogo taxonomista, né? Planilhando todos esses dados numa base de dados que são alimentados em todo o mundo. Então, os dados que antes estavam confinados nos laboratórios, eles passam agora a estar reunidos, disponibilizados e compartilhados com toda a comunidade científica. Qualquer um aqui e qualquer um fora daqui vai poder usar essa amostra e usar a informação que vem junto com a amostra para retrabalhar os dados. Então, não vai tirar a oportunidade de ninguém, muito pelo contrário. Ela aumenta as oportunidades de ter outras visões e outros especialistas trabalhando com o mesmo material. Então, isso torna o material o uso desse material bastante dinâmico. Não só a pesquisa, a viagem, a expedição é fundamental, mas a conservação do resultado é tão fundamental quanto a própria viagem. Não adianta fazer uma viagem maravilhosa, descrever sumariamente os resultados e não ter prova concreta para mostrar no futuro e para reexaminar. É uma coleção aberta à comunidade científica em geral, né? E para nós seria muito importante que essa visão seja concretizada a partir de contatos de pesquisadores interessados, né, de várias regiões, e que venham, de fato, agregar, né, aos trabalhos que são realizados no Instituto, com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua vontade de descobrir novos elementos importantes. Uma mensagem que eu queria deixar é justamente essa: venham, façam contato, participem, que é um dos principais objetivos dessa coleção biológica, é promover
a integração com outros laboratórios e outras instituições de pesquisa do país e do exterior. Então, pessoal, isso aí é um videozinho promocional da coleção do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, né? Fica do lado da biociência, da escola de College Bio, né? Fica do lado do Instituto de Biociência da USP. E eles estão retratando basicamente uma estratégia de inventariar a parte de fauna da Antártida, né? Você viu aí o pessoal de plâncton, né? Os frasquinhos cheios de plânctons de diferentes partes do mundo, que você pode inferir uma série de teorias e estratégias de preservação das espécies com base nessa migração, nessa presença, nessa abundância relativa, abundância populacional, e como a professora lá anteriormente falou, que não fecha somente num tipo de profissional daquela área, mas que abre para uma série de outros profissionais de diferentes áreas para trabalhar quando esse material está bem preservado, bem localizado ao longo das coleções do mundo, né? E aí manda, né?